Gente, hoje eu quero falar sobre algo com vocês. Eu quero falar sobre identidade. E o que é identidade? Se botar assim, ó, você precisa fazer a sua identidade. O que seria identidade? Uma identificação. Do quê? De nós, não é verdade? Daquilo que nós somos. Mas a nossa identidade só tem alguns dados básicos, que é o quê? Nosso RG, o nosso CPF, data de nascimento, quem é a nossa mãe, quem é o nosso pai. Mas de fato, não está ali quem nós somos, de fato. A questão é, o que você é? Por que você existe e por que você está aqui? A Bíblia, ela fala várias coisas sobre nós. Mas a questão não é o que a Bíblia fala sobre nós, mas a questão é o que você acredita sobre você. Porque eu posso falar várias coisas sobre ti e ser verdade, mas se você não acreditar, de nada adianta. Sabe aqueles... Quando eu estava na primeira série, eu via uns bilhetinhos assim, tinham lá, você quer ficar comigo? Mas não é isso não, gente. Visitante Domingo José. Quem que é o visitante Domingo José? Seja muito... É José? Ah, domingo é o dia? Ah. Seja bem-vindo, José. Ah, José aqui? Quase acertei. Seja muito bem-vindo, José. Então, gente, aquilo que nós somos, de fato, não basta a gente ser, mas é necessário que você acredite que Deus ele diz sobre você, para que você venha viver uma vida plena, feliz, realizada. E o que Deus ele fala na Bíblia que nós somos? Vocês sabem? Imagem e semelhança. O que mais que Deus fala sobre nós? Nós somos mais que vencedores. E o que mais que Deus fala sobre nós? Nós somos abençoados. Nós somos o quê? Filhos. Nós somos o que mais? Alguém sabe? Escolhidos por Ele. Nós somos criatura dele. Nós somos a coisa mais importante que Ele criou nessa face da terra. Ao ponto de Ele criar tudo, criou tudo, chegou na nossa hora, Ele falou assim, coisa boa. Mas quando Ele criou o homem e a mulher, falou, mas isso é muito bom. Por quê? Porque nós somos a criatura mais importante que Deus fez. Mas a questão é, se você não acredita, gente, não adianta eu pregar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você recebeu aquilo que você é, mas você precisa acreditar. Sabem, mais importante do que ser é acreditar. Sabe por quê? Não é à toa que hoje em dia tem um certo grupinho que fala assim, a pessoa é homem, e fala assim, você é uma mulher. Você é uma mulher, você é uma mulher, a pessoa é mulher? Claro que não. A pessoa é homem, vai ser sempre homem. Mas a pessoa, o fato dela acreditar, ela vai agir como tal. E mesma coisa, eu não estou falando só, mas ele está sendo homofóbico. Não estou sendo, gente. É uma coisa assim, a pessoa fala assim, hoje a pessoa acredita que é um cachorro. A pessoa age como um cachorro. A pessoa acredita que é um... Eu fico pensando, meu Deus do céu, aonde que nós estamos? A gente perdeu o senso daquilo que nós somos. A gente acredita que os outros falam sobre nós, mas não aquilo que Deus fala sobre nós. Será que mesmo que as pessoas têm mais poder sobre aquilo que aquela pessoa que nos formou e nos criou? Então hoje eu quero falar sobre isso com vocês. Amém? Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo, obrigado por esse culto. Obrigado, Deus, por essa mensagem. Obrigado por cada um, Deus, que faz
parte desse ministério. Obrigado, Deus, por cada um que veio aqui ouvir a Tua mensagem. Obrigado pelas pessoas que estão na live. Deus, eu peço a Tua bênção, porque eu não consigo falar, eu não consigo pregar se não tiver a Tua presença. Eu preciso, Deus, que o Senhor me use. E o Senhor, Deus, coloque as palavras certas para que a igreja venha ter um entendimento, Senhor. Que as minhas palavras venham a ser as Tuas palavras, Deus. Eu te peço isso, que o Senhor venha me usar, que venha ser um canal de bênção, para que muitos venham ser abençoados e descobrir a sua verdadeira essência, a verdadeira identificação. Nós te agradecemos, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Gente, eu quero falar sobre um ciclo que acontece com a gente, sobre o ciclo da identidade. Como é isso? A primeira etapa é a fé. O que é fé? Vocês que são da fé, o que é fé? Eu ouvi um sussurro bem bonito. Eu só entendi ali se esperam, mas é isso aí. Fé é o acreditar, é a certeza daquilo que você não vê, mas você tem certeza. Você espera aquilo, você acredita que aquilo já está materializado, porém naquele momento não está ali. Só existe. Mas a questão é, você muitas vezes tem uma fé errada sobre você. Você acredita coisas sobre você que não é real. Por quê? Vamos voltar lá atrás, bem lá atrás. Quando você nasceu, você era bem pequenininho. Você foi crescendo. Aí, os seus pais foram falando assim: você é imprestável, menino. Ô menina, você não presta. Você é burro, você não consegue fazer os deveres. Você é isso, você é aquilo. E você, automaticamente, o que você fez? Acreditou. Por quê? A figura mais importante que você tem nessa terra são os seus pais. Se os seus pais falam isso, que você é, então eu sou. Só que daí você foi fazendo as primeiras convivências. Aí os teus amiguinhos foram falando: você é isso. Ai, você é isso. Você é tão fraco. Você é tímido. Aí as pessoas que você foi criando amizade foi colocando coisas na sua cabeça que você é isso. Aí você foi crescendo. E até hoje, as pessoas que estão na sua volta, você fala assim: ai, você é tal. Você tem que agir dessa forma. Você tem que... E você acredita, cara. Mas você não é isso. Deus, Ele te chamou para algo muito maior. Você é algo muito maior. Pensa, imagina que tivesse um rei. Esse rei tem várias pessoas, mas ele chega assim e fala assim: ó, esse aqui é o meu filho, importante. Vem cá, meu filho. E você fala assim: eu sou desprezado, eu sou burro, eu sou tolo. Pelo amor de Deus. Gente, você não é isso. Você é muito mais, você é a criatura do Salvador, do Criador. A questão é, não é o que você é o que você acredita. Essa é a questão. E aquilo que você acredita determina aquilo como você vai agir. Muitas vezes a gente não consegue se dar bem na vida, não ter um bom relacionamento, porque você ouviu toda a vida dos seus pais: olha, homem não presta. Um casamento, só me dá problema. E você acredita nisso aí. Você pega como verdade: eu não nasci para casar. Sendo que casamento é a melhor coisa que tem na vida. Foi a melhor decisão que eu tomei. A minha esposa está olhando aí na live. Mas a questão é, o que você tem acreditado? Quais as palavras que você tem ouvido? A Bíblia fala o seguinte, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, certo?
você ouviu muita coisa e você acreditou. Mas quem é a pessoa que você mais tem ouvido? Você pode dizer? Diz para mim aí. A pessoa que você mais ouve não é Deus. Não é nem o seu marido, nem seus filhos, é você mesmo. Olha aqui, a tua boca está aqui, ó, meio palmo de distância do seu ouvido. O que você tem falado para você? Quando você faz uma tarefa e não consegue, o que você diz? Isso é fé, e você vai acreditando. Só que por meio da fé você move até uma montanha, diz Jesus Cristo. E muitas vezes a tua vida está toda detonada, porque você só fala coisa negativa sobre os outros e sobre você. Mas você não nasceu para ser assim, você é muito mais. Eu quero que você abra Ezequiel 37. Vamos ler juntos. Tem um profeta chamado Ezequiel. Certo dia, Deus chamou ele e ele contou aqui uma pequena história. Ele falando assim: eu senti a presença poderosa do Senhor. E o Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que haviam muitos ossos. Muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. E ele disse: profetiza sobre esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Pode seguir. Eu vou ler aqui para vocês acompanhar. Porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, ouvi um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são como todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir seus túmulos e os fizerem sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas pessoas falaram de você
Pais colocaram coisas negativas sobre a tua vida, pessoas colocaram coisas negativas sobre a sua vida, e ninguém muitas vezes vai falar bem de você. Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir a tua boca e começar a profetizar sobre a tua vida. Muitas vezes a gente profetiza sobre a vida de todo mundo, mas a gente tem que profetizar sobre a nossa vida. Você, por acaso, alguma vez já parou e falou assim: eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou próspero? Ah, mas isso é coisa de coach. Ah, coach nada. Isso é isso que Deus ele fala que você é, mas você acaba acreditando nas pessoas. Fecha os seus olhos, fecha. Bota a mão no seu coração. Diga assim, ó: eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou amado. Você tem que repetir isso aí na sua casa todo dia, até você acreditar. Quando você começar a acreditar, a mudança vai começar a vir. Você tem que profetizar sobre você, sabe para quê? Para que os ossos que estão todos mortos, para que as pessoas, essas vozes que você tem internas sobre você, venham começar a criar tendões, pele, e você venha viver, começar a viver, porque é isso que Deus tem para você. Você é muito mais do que as pessoas te disseram. Você é aquilo que Deus falou sobre você. Abra João 1. Abra João 1 para mim. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Só isso aí. Gente, vocês vão ter que entender o que está escrito aqui. Muitas vezes vocês já leram várias vezes isso aqui. No princípio era a palavra. O que significa isso aí? No princípio não existia nada. Era sem forma e vazio. Sabe como que Deus criou a terra, o mundo? Não foi só pelas obras de suas mãos. Ele falou assim, o que ele disse? Haja, e houve o quê? Por meio da palavra. Sabe por que muitas vezes a sua vida está sendo destruída? Porque foi colocado palavras sobre você. E sabe como você tem que reverter? Usando o contra-ataque. A palavra profetiza sobre a tua vida. Antes não existia nada. A gente, a partir do momento que a gente começa a profetizar, a falar, por mais que aquilo não exista, passa a existir. E Deus nos deu esse poder, sabe por quê? Porque somos filhos. Nós somos filhos. Deus nos deu esse poder porque somos filhos. Eu estava vendo um pequeno trecho de um filme. Esse filme era assim: tinha um menino que, certo dia, ele acordou e tudo que ele falava acontecia. Mas ele era mentiroso. Então ele falava assim para a menina, para os colegas: a professora está afim de mim. No outro dia a professora estava afim dele. A minha mãe gosta de rock, meu pai é roqueiro. Aí ele chegou em casa, a mãe lá curtindo rock. A questão é, se Deus desse, você encontrasse um gênio da lâmpada, e o gênio da lâmpada falasse assim, ó: olha, tudo que você falar a partir de agora vai acontecer e vai criar-se realidade. Você falaria o que você fala?
Ou não? Fica nessa, não precisa responder para mim. Mas você continuaria falando as mesmas coisas se tudo que você fala em questão de minutos acontecesse? E se eu falar para você que Deus nos deu esse poder? Sabe por que muita gente está doente? Porque sempre vive, eu estou doente, eu estou doente. Vai acreditando quando vê, está doente. Fica falando mal dos outros, vai pegando mais doença para ti. Você está entendendo, gente? Agora eu quero contar uma breve história sobre a minha vida. Antes, eu lembro quando eu estava no primeiro, segunda e terceiro série do segundo grau. E aconteceu uma coisa. Eu tirava muita nota baixa. Muita nota baixa. Para você ter uma noção, em um ano eu fiquei em 9 matérias, o outro eu fiquei em 11 e outra eu fiquei em 10. Ou seja, praticamente todas as matérias que existiam. E o que acontecia? Eu me achava que eu era meio tanso para pegar as coisas. Pô, eu não pego. E a minha mãe, ela sempre me ensinava. Chegava lá, ela que me ensinava, tal, eu dependia muito dela. Só que aconteceu uma virada de chave na minha vida, que eu vou contar para vocês agora. Peraí, tem que tomar água. Certo dia, estava no terceiro ano. Estava sendo paga a formatura era muito caro. Eu faltava aula demais, assim, dificilmente eu ia uma semana para a escola, direto. Meu Deus do céu, não estudava. Só que aconteceu uma coisa, eu gostava muito de música. Então o que eu fazia? Onde eu estudava no conservatório de música, eu não faltava um dia. E ali me botaram um monte de compromisso. Me botavam até para tocar na Record, me botavam. Um dia eu faltei. E era final do ano, assim. E eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou estudar cheio de compromisso? Eu não sei se eu vou conseguir passar de ano. Certo dia eu fui jogar bola. E nesse jogar bola, eu, com a mão mole, a bola bateu bem na minha mão. E acabou quebrando o meu braço. Essa partezinha aqui, ó. E eu pensei assim, ferrou? Lascou-se. E agora como que eu vou tocar? Eu que queria tocar, só queria tocar, curtir a vida doidado. Aí eu pensei assim, na hora eu chorei. Pensei, por que está acontecendo isso aí? Eu chorei e depois passou. Só que eu pensei assim, agora que eu estou com o braço enfaixado, o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Gente, aconteceu uma coisa que eu nunca nessa época estudei tanto na minha vida. Porque eu pensei assim, eu vou ter que passar de ano. Porque eu não vou ter que fazer tudo de novo. Mais um ano. Não dá. Mais um ano não dá. Então, eu fazia o seguinte. Chegava em casa, comia, tirava um cochilo. Até as 2 da tarde. 2, 2:30. Das 2:30, eu ia até as 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. No outro dia, na escola, lá que era o período de coisa da matéria, aqueles olhos fundos. No outro dia, a mesma coisa. Tirava o cochilo, 2:30, virava à noite, ia. Também era 10 matérias, o ano todo. Só que eu aprendi uma coisa. O fato de eu me esforçar, e nessa época eu não poderia mais depender da minha mãe, eu comecei a ver que quando eu estudava, a única forma era estudar, não tinha outra. Eu comecei a entender a matéria. E eu pensei, eu não preciso de ninguém para me passar a matéria, eu estou entendendo. Só que o fato de eu me esforçar
e ter a ação de estudar, eu comecei a acreditar que aquilo era possível, que eu não era tão assim, tão burro como eu achava que era, assim, de não pegar as coisas. É porque eu não me esforçava. Essa era a real. Eu não me esforçava. Faltava aula direto, nunca fazia os deveres. Aí eu ficava pensando, mas eu não consigo. Mas não sei o quê. Hoje, quando eu vejo uma pessoa assim, eu penso, cara, o que está falando, cara? Hoje eu tenho uma escola, não faz sentido. Olha como que as coisas são doidas. Mas assim, por que eu falo isso aí? Porque a ação que você faz determina as coisas que você pensa sobre você. E passei de ano? Glória! Só que olha que loucura, depois disso aí eu comecei a gostar de estudar, quando acabou a escola. Acabou a escola, o fato de passar por isso aí eu gostei de estudar. E hoje eu estou falando com vocês. Antes era tão tímido, assim, na hora de falar, assim. Eu comecei a criar confiança exatamente porque eu me esforcei. A Bíblia fala em Josué 1:6. Esforça-te e tenha bom ânimo. Você precisa ter ação em se esforçar. Só que é o seguinte, aquilo que você faz, vai criando em você aquilo que você acha sobre você. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu estou ali com o Rafa, eu chego assim para o Rafa fala assim, você tem 10 reais aí? Sei lá, vou dar um exemplo bem banal. Eu com 10 reais, ele me cobrando um dinheiro que eu estou devendo, 10 reais. Não, cara, eu tenho aqui, não tenho nada, e tenho 100 reais no meu bolso. Um exemplo bem... A questão é, mais que ele não saiba, dentro da minha cabeça eu pensei, eu menti, eu tenho. E você vai criando uma coisa assim, cara, eu não sou tão verdadeiro, sou meio mentiroso. Você está numa empresa, e dentro dessa empresa, você começa a pegar ali 10 reais, 20 reais, e você pensa, não, mas, tem muito. Mas a questão não é sobre os outros. Quero que você entenda, a questão não é sobre os outros. A partir do momento que você começa a pegar, você pensa assim, eu sou ladrão. Aí uma pessoa fala assim, você é isso, você é aquilo, mas o fato de você fazer essas coisas, você acaba acreditando naquilo que você faz. Eu sou ladrão. Já que eu sou ladrão, você vai reforçando, e você vai começar a pegar mais. Porque você diz para você, eu sou ladrão. E você vai... Nas pequenas coisas, aquilo que começou com 10 reais, vai aumentando. Só que a tua vida vai sempre dando uma ré. Porque as tuas ações, aquilo que você vai fazendo, não na frente dos outros. Muitas vezes assim, eu não estou fazendo na frente dos outros, estou fazendo no escondidinho. Aqui ninguém vai me ver. Mas a questão não é sobre os outros, gente. Isso aí vai criar coisas, aquilo que você vai começar a achar sobre você. Se você entender que não tem nada a ver com os outros, tem a ver sobre você, as coisas vão mudar. Então, as nossas ações, elas precisam ser voltadas para Cristo. Aí você pensa assim, mas eu não consigo. Muitas vezes quando a gente está acostumado a mentir, a gente mente, está acostumado a mentir. Cara, você já está nessa onda de mentira. Eu digo para você, é muito difícil. Sabe o que você vai ter que fazer? Você falar assim, sentado, Deus, eu sou mentiroso? Eu não sou, eu era. Você nunca mais disse que você é essas coisas. Eu era. Eu preciso da tua ajuda para me livrar disso. Você vai profetizando, vai orando, e a coisa vai sendo libertada. Você vai acabar sendo liberto. Vícios que você não consegue desapegar. Vai criando uma estrutura de botar assim, eu sou isso aqui, e então... Só que o que acontece?
isso vai criar resultados. E nesses resultados, o fato, vou voltar à história lá, o fato de eu não estudar, não tirava notas boas. O fato de não tirar notas boas, eu achava, eu não consigo. E o fato de não achar que não consigo, eu achava, eu sou meio burro. E o fato de eu achar eu sou meio burro, eu não vou estudar. Porque eu sou burro, eu não vou conseguir. O que é a fé? É a esperança. Se você não acredita, você não toma nenhuma ação. Você precisa acreditar primeiro. A palavra. Da palavra se torna a ação. E da ação se torna a realização. Amém? Tiago 2,17 fala o seguinte: a fé sem obras é morta. Eu acredito que eu sou o cara. Eu sou isso. Se você não tem ação, de nada adianta. Por quê? Porque não adianta ter fé. Não adianta você acreditar. Você precisa se esforçar. A partir do momento que você se esforça, a partir do momento que você se movimenta, a sua cabeça vai mudando. E você vai passando a acreditar. Ah, eu sou ansioso. Aí você fica em casa sem fazer nada. Eu sou ansioso. Para de falar essas coisas. Ah, eu sou depressivo. Para de falar isso aí. Meu Deus! Até quando? Você fica falando isso aí você vai ser o quê? Feliz? Ah, me poupe. Você vai ser alegre, contente falando isso aí? Mas nunca! Porque você profetiza essas porcarias para a tua vida. Você profetiza esses lixos. Você fica falando, meu marido é um traste, minha não sei o quê. É isso que você vai receber, porque da palavra se cria e se materializa. Esse é o poder de Deus que Deus deu para nós. Para de profetizar coisa ruim. Passa a profetizar coisas boas na tua vida, sobre ti, sobre os outros. E assim, você vai começar a passar a acreditar. Porque não adianta você, se você for um copo e está vivendo como um garfo, talvez você nunca vai ser realizado, porque você é isso. Entenderam ou não? Você nasceu para dar de beber para os outros. Mas daí você está achando que é uma outra coisa e você diz, mas por quê? Por quê, Senhor? Por quê? E às vezes, gente, a vida vai fazer, Deus, o próprio Deus vai fazer assim, vou quebrar o braço. Vou quebrar o braço. Eu não estou falando que vai quebrar o teu braço. Eu botei, como uma história que eu contei. Às vezes tem que quebrar o braço. Tem que te fazer sofrer. Para você mudar e dizer assim, olha, realmente eu tenho que parar de falar certas coisas sobre mim, parar de profetizar sobre meu marido, minha esposa, meus filhos. É incrível, muitas vezes pais falam mal pra caramba dos filhos quando é criança. Vai, xinga, quando cresce, se torna aquilo. Fala assim, onde que eu errei? Por que meu filho é isso aí? Porque profetizou a vida toda. Eles só se tornam aquilo que você fala. Por quê? Tudo que você fala, cria vida. Simples, esse é o poder que Deus deu para nós. Amém? Você conseguiu entender? Eu digo para você, você é a melhor criatura que Deus formou. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você não é vencedor. Vencedor é qualquer um. Você é mais que vencedor.
Posso ouvir um amém?